sábado, feliz sábado para cada um de nós, né? Que o Espírito Santo fale ao nosso coração nessa manhã. Eu sou de Bitura de Minas, vocês estão convidados, né? Vocês que estão nos assistindo, os irmãos que estão aqui estão convidados para poder estar lá com a gente, adorar o nosso Deus, lá também, ouvirmos o que o Senhor tem a nos falar. Eu trago aqui o abraço, né, do meu esposo, que está hoje lá compartilhando a palavra, lá na igreja de Bitura, então não pôde estar aqui. E o abraço também da igreja de Bitura, né, dos ibiturenses, a todos aqui que estão nos assistindo e os que estão aqui na igreja também. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos 5, 21 ao 43. Hoje nós vamos falar sobre duas histórias aqui, entre o toque e a espera, é o tema da mensagem dessa manhã. Entre o toque e a espera. Marcos 5, 21 a 43. Antes de lermos, né, a palavra de Deus, nós vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui na tua casa, porque o Senhor nos dá a oportunidade, ó Pai, de estar aqui ouvindo a tua palavra, ou de estar ouvindo a tua palavra em casa, através da internet. Mas agora, ó Pai, nós te pedimos que o teu Espírito Santo, aquele que inspirou, ó Pai, a escrever a tua palavra, que ele também possa habitar em nós, possa tirar, ó Pai, tudo que talvez tenha nos preocupado, tenha nos trazido angústias, tenha nos tirado a paz, e que nesse momento, ó Pai, possamos concentrarmos, ó Deus, na tua palavra e sermos libertos por ela. Amém. Estou aqui com a responsabilidade de transmitir a tua palavra, Senhor. Sou falha, sou pecador, ó Deus, mas nesse momento, Senhor, eu te peço que o Senhor me use, porque os irmãos que estão aqui e também os que estão em casa nos assistindo, não estão para me ouvir, ó Deus, mas querem te ouvir. Amém. Então que o Senhor fale com cada um de nós, ó Pai. Amém. E que possamos terminar esse momento aqui, ó Deus, transformados e reavivados pela tua palavra. Amém. Que o inimigo seja repreendido nesse momento, ó Deus, Amém. que a tua palavra está sendo aberta, para que nada, nem ninguém, nenhuma situação, nenhum sentimento, nada, Senhor, possa tirar o nosso foco e a nossa atenção de te ouvir, ó Deus, e colocar em prática aquilo que o Senhor nos pede. Amém. Tudo isso te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos aqui então aprender, né, com duas histórias. A história de Jairo, né, e a história da mulher com o fluxo de sangue. Essas duas histórias, elas estão no capítulo 5 de Marcos, também tem em Lucas, né, em Mateus também conta a mesma história, mas eu percebi que aqui em Marcos ele dá mais detalhes da história, né? E algumas curiosidades aqui. Primeiro sobre Jairo, né? Eu busquei aí Ellen White, né, uma profetisa cristã, historiadores que falam algumas curiosidades, né, que aqui na Bíblia não está escrito, mas que são possibilidades e algumas certezas do que acontecia na época, na vida deles. Jairo, ele era um líder religioso, isso está escrito aqui na Bíblia. Ele tinha ali uma agenda religiosa, talvez, né, através da história a gente sente um pouquinho disso, que talvez tinha uma teoria sem prática, um culto talvez no automático, né? Ele ia à igreja e ele falava de Deus, mas assim muito no automático. Talvez ele fazia isso sem propósito, sem intenção. E nós precisamos ter intenção, nós precisamos ter propósito espiritual. E ele tinha uma filha que estava muito doente,
E essa menina tinha 12 anos. E a mulher com fluxo de sangue? Não se fala o nome dela, né? Não se tem o nome dela na Bíblia. Talvez, né? Tem várias possibilidades. Eu particularmente acredito nessa que eu vou falar aqui. Talvez ela fosse órfã. Ela, talvez ali com 14 anos, né? Ela tenha adquirido a doença, né? Do fluxo de sangue. Eu acredito também, né? Não dá tempo aqui da gente entrar em muitos detalhes, mas pelo contexto da época, ela tinha só irmãs mulheres, porque a Bíblia fala aqui, depois na história a gente vai ver, que ela que administrou o dinheiro dela. Né? E no contexto da época, se ela tivesse irmãos homens, talvez, ou se ela tivesse sido casada, algum homem estaria administrando para ela. Né? Enfim, eu acredito assim, mas pode ser que ela fosse viúva também, e o marido morreu, e daí ela ficou com fluxo de sangue, né? Porque tinha toda uma questão também cerimonial da época, então quando ela fosse casada, eu acredito que ela não tinha esse fluxo, né? Mas pode ser que ela era viúva, o marido morreu, mas os parentes. Então por isso que eu acho que ela era órfã, eu acho que ela não casou. Né? Porque se ela fosse viúva, podia ser que o irmão casasse com ela. Né? Porque naquela época era assim, né? O irmão podia casar ali com a viúva, né? O irmão dele, por exemplo, né? Ou algum parente, homem, tomaria conta ali dos bens. Né? E aqui a gente percebe na história que isso não aconteceu. Ela administrou, né? Ela cuidou daqueles bens que ela tinha ali por 12 anos. Deus deu essa sabedoria para ela, e Ele pode dar essa sabedoria para mim e para você também, para cuidar dos nossos bens, né, e administrá-los da melhor forma possível, né. Mas conta aqui a história que ela foi atrás de vários médicos, gastou o seu dinheiro, a sua herança com vários médicos, mas ela só piorou. Né, e isso foi por 12 anos. Por ela ter fluxo de sangue, com certeza, de acordo com as tradições da época, lá de Levítico 15, você pode ler depois, esse Levítico 15 aí era um cuidado mesmo que Deus tinha, né, com as mulheres. Imagina só, se uma mulher naquela época, no período menstrual, né, casada, os homens não tinham tanta higiene. Imagina só, quanta doença iria surgir, quanta situação terrível iria surgir. Então, para proteção mesmo da mulher naquela época, ela era afastada desses períodos. Agora, imagina só por 12 anos. Menstruando por 12 anos. É muita coisa, né? E ela foi afastada então da sociedade por 12 anos. Ela não ia à igreja. Ela não podia conviver com a família. Ela não podia ter amigos. Imagina só. Essa era a situação dessa mulher. Provavelmente ela era judia, porque ela sabia desses rituais de Levítico 15. Né? Provavelmente ela era judia. E ela sabia também sobre Jesus. Ela conheceu sobre Jesus. E ela saiu com intenção, né? Ela saiu ali da casa dela no dia que ela encontrou com Jesus com intenção. Mas vamos lá, vou contar a história aqui para os irmãos. Então eu não vou ler, né, todo o capítulo aqui, todos os versos, a gente vai lendo aos poucos, mas do verso 21 até o verso 43, primeiro ele conta que Jairo, né, ele encontrou com Jesus. E ele determinou que Jesus fosse até a casa dele, estendesse a mão dele sobre a filha dele e então curasse a filha dele. Ele determinou isso, ele falou isso para Jesus. E Jesus estava indo com ele. Só que no meio do caminho, uma mulher com fluxo de sangue, que é essa mulher que eu estou contando aqui, ela foi até Jesus, ela tocou nas vestes de Jesus, né, na beira das vestes de Jesus ali. E quando ela tocou nas vestes de Jesus, ela foi curada. E daí Jesus parou tudo. Imagina uma grande multidão e Jesus parou tudo. Jairo ali, imagina Jairo, né? Nossa, peraí, a minha filha tá quase morrendo, essa mulher ia parar aqui para atender essa mulher. E ele perguntou, quem me tocou?
E daí Pedro, juntamente com os outros discípulos, mas como assim quem tocou? Tem muita gente aqui, não tem como saber quem te tocou. E conta a história que aquela mulher então contou para ele a situação que ela vivia há 12 anos. Ela falou assim, olha, eu toquei, mas pode ficar tranquilo, você não ficou impuro, eu só toquei na beira das suas vestes. E você não ficou impuro. E Jesus olhou para ela, olhou dentro dos olhos dela e disse assim, ó, filha, a tua fé te curou, vai em paz. Filha. Queridos, todos nós sangramos, todos nós, por algum motivo. Se não estamos vivendo esse momento, né, de sangramento hoje, de dificuldades, de transtornos, em algum momento já vivemos, em algum momento viveremos, porque nós estamos num mundo cheio de pecado, onde nós sofremos, onde sentimos a dor do pecado realmente nos atingindo, nós sangramos diariamente. Mas uma coisa nós temos que aprender com essa mulher, e vamos ler agora o verso 22, 25 ao 27. Diz assim, ó, verso 25 ao 27. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despedindo tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Queridos, Deus, essa mulher, ela entendeu que a fé é muito importante para ser curada. Ela entendeu isso. Você que está nos assistindo, a fé é muito importante para nós sermos curados. Em todas as situações da nossa vida, para recebermos as bênçãos. Mas fé sem obras é morta. Deus requer de nós atitude. Aquela mulher teve atitude. Ela não esperou assim, eu estou sentindo vontade em buscar a cura, e eu vou lá buscar a cura. Ela estava numa condição perfeita para buscar a cura? Não, ela não estava numa condição perfeita. Imagina só se ela não podia estar no meio daquela multidão, e ela foi no meio da multidão, e com certeza estava com dor, porque era 12 anos. E talvez as mulheres, né, amanhã nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher, e talvez você, mulher, entenda melhor essa questão, né, desse período menstrual, né, essas cólicas. Imagina 12 anos, e ela enfrentou aquela multidão, e ela foi, e ela tocou nas vestes de Jesus. Não porque ela estava sentindo vontade de ir, porque eu tenho certeza que ela não estava sentindo vontade. Ela queria ficar quietinha no cantinho dela, isolada, para que ninguém a visse. É vergonhoso. Nós, mulheres, né, nós conseguimos entender um pouco melhor, né, o cuidado que nós temos nesse período, né, para não sujar a roupa, né, para as pessoas não verem. É vergonhoso. Imagina essa mulher. Nas condições da época, o cheiro. Imagina só. E ela não esperou a condição perfeita, ela não esperou um sentimento para que ela pudesse agir, para que ela pudesse ir até Jesus. Tiago, abre a sua Bíblia aí em Tiago, capítulo 2, verso 17. Tiago 2, 17. Tiago 2, 17. Tiago 2, verso 17. Fala bem o que aconteceu aqui, ó. Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Ela entendeu isso. Ela acreditava que Jesus podia curá-la, mas ela agiu. Ela fez algo. Ela foi até Jesus.
ela não esperou sentir vontade. Hoje é mais ou menos assim, né? A gente ouve muito isso. Faz o que teu coração está sentindo. Você espera sentir vontade. Não espere. Você que está nos ouvindo em casa, não espere sentir vontade. Faça o que tem que fazer, o que é correto fazer, o que a palavra de Deus pede para ser feita. Fé sem obras é morta. Enquanto aquela mulher agia, ia até Jesus para ser curada. Já vemos o oposto, Jairo, no verso 22 e 23 do capítulo 5, ele fala o seguinte: eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Jairo foi ali e determinou o que Jesus tinha que fazer. Aquela mulher foi até Jesus. Olha a diferença. Olha a diferença. Ele determinou o que Jesus tem que fazer. E quantas vezes eu e você fazemos como Jairo aqui, né? A gente determina o que Jesus tem que fazer na nossa vida. Jesus, o Senhor tem que fazer isso, ó. Para eu entregar a vida ao Senhor, eu preciso que o Senhor faça isso. Para que as coisas dêem certo, eu preciso que o Senhor faça aquilo. E aquela mulher não. Ela foi e tocou em Jesus. Ela agiu, mesmo diante das situações. Qual tem sido a sua postura? A postura da mulher do fluxo de sangue? Que agiu, entendeu que fé sem obras é morta, ou de Jairo, que estava ali determinando o que Jesus tinha que fazer? Segunda lição que nós temos dessas histórias aí. Verso 28. Verso 28. Porque dizia, a mulher, né? Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ela entendia que de Cristo emanava poder, saía poder. Meus irmãos, amigos, queridos que estão nos assistindo, só o nome de Jesus tem poder. Ninguém mais tem poder. Só o nome de Jesus podemos adquirir esse poder para vencer o mal, para vencer esse mundo. Só o nome de Jesus tem poder. E aquela mulher entendia isso. Ela não depositava a esperança dela. Porque se eu tivesse um marido aqui para me ajudar. Porque se eu tivesse filhos. E quantos hoje, diante das dificuldades, dos sangramentos da vida, fica depositando a sua esperança no marido, na esposa, fica depositando a sua esperança no trabalho. Se eu tivesse aquele trabalho, porque se eu tivesse essa situação. Mas aquela mulher, ela entendeu que o nome de Jesus tem poder. Jesus tem poder para curar. Jesus tem poder para restaurar. E não só a vida daquela mulher, mas a minha e a sua vida também. Ele tem poder. No que você está se apegando? Jairo, ele acreditava que Jesus podia curar a filha dele, mas ele não sabia que Jesus podia ressuscitar a filha dele. E aquele momento que ele viu ali com aquela mulher, a cura que Jesus fez naquela mulher, fortaleceu a fé de Jairo para ele receber a ressurreição da filha dele. Às vezes nós reclamamos de ficar esperando, né? Nossa, mas vou ficar aqui esperando. Olha, eu estou esperando e Jesus não faz nada. É na espera que Ele fortalece a nossa fé, a minha e a sua fé, para receber a bênção que Ele quer te dar. E Ele quer te abençoar, meu irmão. Ele quer te abençoar, minha irmã. Ele quer te abençoar, meu querido amigo, minha querida amiga. Terceira lição.
verso 29 ao 33. Verso 29 ao 33. E logo lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Falando aqui da mulher, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele sairia poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, fique livre do teu mal. Ellen White, no Desejar de Todas as Nações, ela fala que Jesus, ele passou perto daquela mulher, sabe? Ele também foi intencional, porque ele queria salvar ela. Ela tinha intenção de se encontrar com Jesus, e Jesus tinha intenção de salvar ela. Olha que lindo. É hoje o que está acontecendo também. Nós estamos aqui, e vocês que estão nos ouvindo, nós temos a intenção de encontrar com Jesus, e hoje Ele tem a intenção de me salvar e de te salvar. E Jesus, ele passou perto dela e ela aproveitou a oportunidade, ela não deixou passar essa oportunidade de ser curada por Jesus. Jesus hoje está passando pela sua vida, você que está nos assistindo. Jesus está passando pelas nossas vidas. E nós não podemos perder essa oportunidade. É hoje, agora. A Bíblia é clara em dizer que é hoje o dia da nossa decisão. É hoje o dia de nos prostrarmos diante de Deus, de Jesus, e permitir que Ele nos cure. Nos cure sim fisicamente, mas nos cure acima de todas as coisas espiritualmente. Aquela mulher, naquele momento, ela não só foi curada da doença dela, mas ela recebeu um nome. E sabe que nome que foi? De filha. Filha. Filha do Deus vivo, todo-poderoso. Imagine só, né? Se realmente foi a situação mesmo que eu coloquei, né? Ou mesmo que seja outra, ela estava afastada dos familiares, ou se ela era órfã mesmo, né? E aqui é mais uma coisa que alguns historiadores acreditam, né? Porque Jesus chamou ela de filha. Talvez para ela sentir um pouquinho aquele amor de pai que há tanto tempo ela não sentia. Filha. Sabe outra coisa que aconteceu aqui? Sabe por que Jesus parou tudo e perguntou quem tocou nele? Ele podia ter deixado aquela mulher ir embora, mas ela não seria reintegrada à sociedade. A cura seria pela metade. E eu aprendi há muito tempo, meus queridos que estão assistindo, meus queridos que estão aqui, Deus não faz milagre pela metade. E aqui ele fez um milagre completo na vida daquela mulher. Eu não sei o que você está pedindo para Deus essa manhã. Eu não sei qual que é o teu clamor para Deus essa manhã, mas Ele não faz milagre pela metade. Ele vai completar a boa obra que Ele começou na minha e na sua vida. Amém? Amém. Ele restituiu aquela mulher à sociedade e falou para ela: vai em paz, a tua fé te curou, você está livre do teu mal. Deu paz para ela, paz que emana do céu, a paz verdadeira, é a paz que Ele quer me dar nessa manhã, a paz que Ele quer te dar nessa manhã, a paz que vem do céu. E Jairo, lá no verso 41 e 42, olha o que diz: tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Que maravilha! Já ele tinha fé desse tamanho, talvez o tamanho da nossa fé aqui hoje.
Bem diferente da fé da mulher do fluxo de sangue. A fé dele era desse tamanho. A fé dele foi só assim, ó. Eu vou chegar perto de Jesus, sabe? Vou determinar ali que ele faça, estenda a mão. A fé dele era desse tamanho. Mas agora ele sai de uma fé gigante, porque ele viu uma mulher com fluxo de sangue sendo curada e a filha dele agora sendo ressuscitada. Imagine só. A filha dele sendo ressuscitada. A família foi restaurada novamente. Houve alegria naquela casa novamente. Jesus também chamou aquela menina pelo nome. E menina, nesse contexto aqui, nos textos originais, é ovelhinha. Carinhosamente, Jesus também chamou: minha ovelhinha, vem cá. Você também faz parte do meu reino. E aquela família foi restaurada. Houve alegria também para aquela família. Sabe, irmãos, aquela mulher com fluxo de sangue, ela representa a cura terrena. A cura terrena. Que Deus concede para cada um de nós. Às vezes sim, às vezes não. O Dr. Rodrigo Silva, ele fala que Deus, ele cura alguns para que possamos não esquecer, para que a gente não possa, para que a gente não se esqueça que tem um Deus no céu cuidando de nós. Mas alguns ele não cura, para nos lembrarmos que o nosso lugar não é aqui, mas na eternidade.